Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Vamos hoje para a quarta aula do PET Volume 2 de Filosofia, voltado para os alunos do segundo ano. E o tema de hoje é: toda forma de aprender é libertadora? Nós vamos refletir um pouco sobre esse tema a partir do pensamento do filósofo francês Michel Onfray. Se vocês buscarem na memória, lembrarão que na primeira semana do PET Volume 2, também trabalhamos um tema muito interessante com esse mesmo filósofo, que foi o ser humano, monstro ou gênio. Algumas questões iniciais. A escola foi construída como prisão? Segunda, segundo Onfray, a sociedade não gosta da liberdade. Por quê? Terceira questão. Qual o perfil adequado de trabalhador exigido pela sociedade capitalista? Opa! Vamos pensar sobre isso. Quarta questão. Adestrado ou educado? Como assim? Dando sequência, o nosso percurso dar-se-á a partir das seguintes palavras-chave: Michel Onfray, panóptico, poder, corpos dóceis e liberdade. Como ponto de partida, eu coloquei aqui uma citação do nosso filósofo que está aí no conteúdo do PET Volume 2, que diz o seguinte: a sociedade não gosta da liberdade, porque esta não gera ordem, coerência social, comunidade útil, mas sim fragmentação das atividades, individualização e atomização social. Liberdade incomoda a sociedade, que prefere personagens integrados ao projeto atribuído a cada um. Duas questões importantes aqui nessa citação. A primeira, Onfray trata da sociedade de controle. E segundo, essa sociedade de controle, ela não está preocupada com a liberdade individual de cada pessoa que faz parte dessa sociedade. Mas ela quer, na verdade, é que essa pessoa, ao invés de assumir um projeto individual, construir um projeto a partir da sua vontade, dos seus desejos, dos seus sonhos, das suas buscas, mas ela quer impor sobre esse indivíduo, sobre essa pessoa, um projeto segundo a sua necessidade, ou segundo a necessidade da sociedade de controle. Então, a partir disso, aqui nós temos uma estrutura chamada panóptico. Se vocês observem bem essa estrutura aí, que depois nós vamos comentar um pouco mais sobre ela. Panóptico para representar as manifestações de um poder maior que tudo vê e sabe. Foucault desenvolveu um conceito chamado panóptico. O panóptico é uma estrutura complexa que permite ao observador ver sem ser visto, mas o cerne da questão é o conceito de vigilância e, acima de tudo, o poder que ela exerce. O filósofo francês Michel Foucault, ele vai trabalhar esse termo para mostrar como a sociedade, para controlar as pessoas, ela criou determinadas estruturas, até mesmo instituições, para poder exercer sobre essas pessoas, sobre os indivíduos, um poder segundo a sua própria vontade, segundo a sua necessidade. E o panóptico é um desses, né? Melhor dizendo. E se você observa bem essa imagem, nós temos uma estrutura com muros altos. No centro dessa estrutura nós temos uma torre mais alta ainda que os muros, acima do nível dos muros. E nessa torre, ali fica uma pessoa, um observador, um supervisor. Alguém que vê tudo o que acontece dentro dessa estrutura, mas que ao mesmo tempo não é visto. Mas que ao mesmo tempo não é vista.
é alguém que exerce um controle a partir da sua supervisão e que não pode ser controlado. Tá? Essa aí é uma estrutura criada pela sociedade de controle, apresentada por Foucault, e que Michel Onfray também ele vai tratar sobre isso. E o panóptico ele vai tirar de nós uma das características que, segundo muitos pensadores, também nos faz diferentes dos outros animais, que é a liberdade. A liberdade é possibilidade de escolha, a liberdade é poder de ir e vir, fazer uso como se deseja de seu tempo, quando trabalhar ou descansar, etc. A liberdade, ela gera autonomia, que é a possibilidade de decidir sobre a própria existência. Gravem bem essa palavrinha, autonomia. Entretanto, a liberdade provoca medo, gera angústia devido às escolhas. E isso porque a liberdade implica responsabilidade. A letra D e a letra E também são importantíssimas para nós aqui, para entendermos a contraposição entre liberdade e sociedade. Então, a sociedade, dentre várias instituições criadas, nós temos a escola, enquanto instituição de controle social, utiliza técnicas de controle de tempo e espaço para docilizar os estudantes. Então, aqui a crítica que Onfray vai trazer é que, uma vez que a escola ela foi construída, instituída como controle, o objetivo dela não é educar, ela vai docilizar os estudantes, vai adestrar para que eles possam viver conforme as estruturas sociais. Depois, outras instâncias geradoras de docilidades, família, religiões, trabalho, prisões. Podemos falar das novas tecnologias, dentre elas aqui as mídias, se não bem utilizadas também, exercem um controle sobre nós. A consequência de tudo isso, conter a liberdade, tirar a autonomia. A sociedade oferece em troca da liberdade individual status, dinheiro, visibilidade social, reconhecimento material, conforto, segurança, entre outros. Só voltando aqui na letra C, consequência, conter a liberdade, tirar a autonomia, aqui é uma questão muito séria, porque ao mesmo tempo que a sociedade ela quer controlar o indivíduo nas suas ações, se ela contém a liberdade e tira a autonomia, e autonomia, primeiro, autonomia como possibilidade de decidir sobre a própria existência. Não é a pessoa que decide sobre a existência, é a sociedade que vai decidir aquilo que ela será. E se contém a liberdade, nós podemos também dizer que contém a responsabilidade. Porque se a pessoa não é livre para escolher, ela não é responsável pelo que ela faz. Mas é claro, a sociedade de controle, ela vai tirar da pessoa a liberdade, mas ao mesmo tempo vai cobrar dela uma responsabilidade por algo que foi imposto a ela. Continuando, aqui eu peguei essa imagem de Quino, intitulada Normalidade. Ali várias pessoas, né, com o rosto idêntico, se vocês observarem bem, porém tem um ali mais sorridente, né? E uma pessoa ali de uma blusa, uma capa preta com chapéu, dizendo o seguinte: divisão normalidade, documentos por favor. Qual que é a questão que entra aqui? Pensando naquele contraponto entre liberdade, sociedade e controle. Existem pessoas que preferem abrir mão da liberdade, submetendo-se a sutis imposições sociais. Em consequência, são treinadas a obedecer, tornam-se submissas, estão sob supervisão dos mecanismos de controle. As pessoas abrem mão da liberdade e se tornam submissas. Mas se tornam submissas porque elas querem receber em troca da sociedade aquilo que nós falamos anteriormente: status, bens materiais, dinheiro e outras coisas mais. Aqui uma imagem, né, de um modelo interessante de escola.
com a seguinte pergunta, né? A seguinte interrogação: educar ou adestrar? Aqui o professor falando com a criança, né, a menina que está lá olhando pela janela, sai de perto da janela. Você quer ter um futuro, não quer? E ela responde: parece muito melhor. Ali a gente observa do lado esquerdo da imagem, crianças sentadas fazendo uma atividade, fazendo um teste, sendo controladas. Do outro lado, uma criança que ela parece que ela não quer se submeter a esse controle. Olhando pela janela, ela vê uma paisagem muito bonita e, mais interessante ainda, uma ave com uma faixa dizendo arte. Aqui entra um aspecto interessante, porque a arte nos faz lembrar a inteligência, a capacidade criativa, capacidade criadora, capacidade de ir além, né? Além daquilo que é imposto sobre nós, além dos limites. Só relembrando Nietzsche, a gente vai falar das 3 potências da razão humana. Ele vai dizer da potência científica, da potência filosófica e da potência artística. E segundo Nietzsche, a potência mais elevada, mais sublime, é a artística, porque ela contribui para que o homem possa criar. Ele não simplesmente reproduzir aquilo que já foi produzido, mas produzir algo novo, apresentar algo novo, inovar, a capacidade criativa. Aí entra uma questão para nós, né, enquanto professores, enquanto estudantes, enquanto instituição escolar. Nós queremos educar ou adestrar os nossos alunos? E para os alunos, vocês querem ser educados ou adestrados? E para encerrar a nossa aula de hoje, mas não encerrando a reflexão, porque a reflexão ela é necessária, ela desenvolve as nossas capacidades, eu deixo aqui para vocês pensarem, refletirem, um belíssimo texto do grande pensador brasileiro Rubem Alves, que diz o seguinte: há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo. Isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Uma belíssima reflexão para continuarmos o nosso aprofundamento sobre a aula de hoje. No mais, aqui as nossas referências bibliográficas. Essa aula de hoje está lá no PET, volume 2, das páginas 125 a 128. Cuidem-se, abraços e até a próxima aula.